E aí, senhores, tudo bem? Como os senhores estão? Bom, o assunto de hoje, muitas pessoas têm perguntado como eu faço para investir em ouro, Alexandre. Como é que eu faço para investir em ouro, Stormer? Quais são as alternativas que eu tenho para investir em ouro? Vamos lá, logo depois da vinheta. Bom, investir em ouro não é de fato investir, né? Investir em ouro é ter um lastro de segurança em algo que é mais sólido, que tem uma liquidez muito importante e ao mesmo tempo uma reserva de valor bastante sólida. Então, na verdade, eu não diria que ouro é um investimento, mas sim ouro é um patrimônio que funciona para lastrear as outras nossas atividades financeiras. Talvez de todos os componentes dentro do mercado, o ouro seja aquilo que tem a maior solidez em termos de manutenção do seu valor intrínseco, tá? Em relação a todos os outros. Existem algumas maneiras de se comprar ouro ou de se ter uma exposição do nosso patrimônio em ouro. Eu vou falar de algumas delas e das vantagens e desvantagens de cada uma delas. Uma das maneiras mais clássicas, obviamente, é você ter ouro físico em casa. Sim, é possível você ter ouro físico em casa. E para isso existem várias DTVMs, várias distribuidoras de valores imobiliários que eventualmente fazem esse tipo de aquisição que tu pode fazer neles. Aqui eu vou mostrar apenas uma delas, que é a Ouro Minas. ourominas.com. Então a gente consegue aqui investir, até mesmo presentear em ouro. Podemos pedir uma barrinha em forma de barra ou eventualmente em pirâmidezinhas de ouro, né? Isso fica interessante. Quando deseja comprar, tu pode perguntar aqui no caso. Aqui nós estamos falando de uma onça Troy de 24 quilates. Agora, se eu não quiser realmente uma onça Troy, eu posso pensar outros tipos de movimentos. Por exemplo, eu quero uma barra de 1 grama de ourinho, eu quero, por exemplo, 10 gramas, ou mesmo 2 gramas, ou eventualmente 10 gramas, ou eventualmente 50 gramas, ou eventualmente 100 gramas. Então a gente consegue, dessa forma, dizer o tamanho que a gente quer. Mesma coisa aqui para pirâmide, eu quero em forma de pirâmide, 50 gramas. Veja que aqui, ó, 100 gramas em forma de lingote, 19.475. 100 gramas em forma de pirâmide, 20.317. Ou seja, é óbvio, como tu quer não é para se ficar bonitinho, como tu quer realmente é para efetivamente poder ser uma segurança, tu não vai trabalhar aqui com uma de pirâmidezinha, né? Tu vai trabalhar realmente com a de barra, que é mais simples, mas ao mesmo tempo te oferece um valor mais em conta. Existe o cartão Ouro Fácil, tá? O cartão Ouro Fácil, que é de gramas em gramas, como a gente está vendo aqui. Isso tudo é enviado por correio até 1 quilo para sua casa. Então o cara consegue automaticamente fazer pequenas comprinhas todos os meses, se ele quiser, por exemplo, comprar todos os meses 1 graminha de ouro e daí aos pouquinhos ir construindo toda uma digamos assim, uma carteirinha de ouro para ele, para ter um lastro financeiro dentro daquilo que ele está trabalhando. É uma alternativa. A outra forma possível é operar contratos futuros de ouro, em que você compra o contrato futuro do ouro, e esse é o contrato mais líquido que existe, de 250 gramas. Tá? Então aqui nós estamos falando de 250 gramas a 201,20. Nós estamos falando então de valor nominal, vamos multiplicar 250 vezes 201,20. Nós estamos falando de R$50.300. R$50.300 para um contrato de ouro 250 gramas. Aí a vantagem deste contrato é que ele fica, o certificado do contrato fica custodiado lá na B3, tá? Está custodiado ali, e automaticamente por isso você teoricamente teria a segurança de que não vão roubar o seu ouro físico que está na sua casa. É uma forma possível, tá? O legal é que existe esse gráfico de longo prazo que a gente está vendo aqui,
e logicamente para quem tem um mínimo de noção de entendimento de gráfico, já percebeu que não é o momento mais propício para se pensar em comprar. Momentos mais propícios são aqui, 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 e nós falamos desse momento alguns meses atrás, e aqui também. Essa era a hora boa de se comprar ouro, depois que ele caiu, não depois que ele subiu tudo isso. Então eu, particularmente falando, estou esperando que o ouro dê uma recuada e se aproxime de 173, quando chegar perto dessa zona aqui, 173, 170, nessa região sim, eu vou estar procurando por compras no ouro. Uma das ferramentas mais úteis para localizar bons momentos de se comprar o ouro é o RSI, o FR. A gente coloca ele aqui numa periodicidade mais longa, de 14 períodos, bem longa, né? E daí a gente procura justamente por quais pontos? Pontos em que o FR14 chegue nessa região aqui, ó. 29. Chegando aqui, esse é o ponto que eu quero pensar em comprar. Aqui, 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 aqui. E se houver um novo recuo do ouro para essa região, essa vai ser a região que eu vou procurar fazer compras de ouro OZ1D, ou eventualmente até mesmo ouro físico, se eu estiver pensando em guardar em casa. Existe logicamente uma outra alternativa. Essa outra alternativa, basicamente, é um fundo chamado Trend Ouro Fim. Tá? O Trend Ouro Fim, ele é um fundo disponível dentro da plataforma lá da XP. Então é possível que a pessoa, entrando na plataforma lá da XP, ela consiga comprar cotas deste fundo, tá? Um fundo multimercado, que tem como objetivo buscar a mesma rentabilidade, a mesma movimentação que o próprio ouro nos oferece. Tá? Então a função do Trend Ouro Fim é ser um hedge em ouro para quem não quiser realmente nem ter o ouro físico e nem tampouco comprar um contrato de ouro em si. Tá? Então, de fato, eu só venho aqui, ó, lá na plataforma, e aí chegando aqui, procura a lista de fundos, e na lista de fundos vai colocar aqui, ó, Trend Ouro. É um dos que tem, né? Tem outros também. E dando o OK, tá lá, ó, Trend Ouro Fim, multimercado. Aí olhando ali a descrição dele, ó, características do fundo. O fundo busca atingir a valorização das cotas dos clientes por meio de aplicação de recursos em carteira diversificada de ativos financeiros e mais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, preferencialmente em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do ouro, acrescido do CDI no médio e longo prazo. Tá? Então, a gente pode olhar aqui a performance do fundo, relatório mensal 2018-19, mais 2,84 em janeiro, menos 0,24 em fevereiro, menos 1,72 em março, 0,54 em abril, 1,66 em maio, 7,87 em junho, 6,96 em agosto. Ele está seguindo basicamente a característica do ouro neste período. E aí, se o sujeito quiser realmente ter algum capital protegido em ouro, poderia colocar aqui um quero aplicar agora, e aí definiria quanto que vai ter que aplicar dentro deste fundo. Então, basicamente, essas seriam algumas das formas possíveis de se ter algum capital protegido em ouro, que a pessoa queira, seja comprando ouro físico, seja comprando contratos de ouro futuro, ou seja, comprando um fundo que esteja atrelado ao ouro. Quando você pensar em comprar contratos de futuro de ouro, tem um problema aí, tá? Existe um custo, tem uma manutenção, um valor em custódia do teu contrato de ouro, que é um valor alto. A própria B3 coloca aqui, ó. O valor aqui no caso seria de 0,013% ao ano. Tá? Então, se nós estamos falando aqui, vamos lá, de R$ 50.300, que é o valor que a gente aportou,
Tá? Vamos ver aqui quanto é que isso daria em termos de variação de taxa anual de manutenção. 50.300 menos 0,013%. Isso ia dar aproximadamente... Não, tá errado. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. 50.300 menos 0,013. 6,59, é isso? Não, 6,59. Em torno de R$6, tá? Mas tem mais coisa aqui, ó, manutenção de conta de custódia, conta sem movimentação ou posição, 7,63 por mês, tá? Então, se nós colocarmos aqui os 6,39 de ano mais 7,63 por mês, 7,73 por mês vezes 12, vamos botar 7 vezes 12, nós estamos falando aí de 7 vezes 12, nós estamos falando de R$84 por mês, por ano, mais os 6, nós estamos falando de R$90 ao ano só de custódia. Pesado, né? Pesado. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar, se for realmente colocar um contrato de ouro, um AZ1D, que nós vamos ter um custo bastante importante anual e mensal. Isso vai ser debitado da nossa conta mensalmente, e da nossa, aquele 0,013 no final do ano, tá? Em cima das operações, em cima do contrato que tiver lá custodiado com eles. Ou seja, não tão bom, né? Só tem um detalhe. Se você estiver com posições de até R$300 mil, essa taxa aqui de 0,013 tu está isento dela. Tá? Então isso aqui é para quem tem mais de R$300 mil. Tá? Mas dessa aqui, que é a taxa mensal, tu não está isento. Essa aqui não está isento. Essa aqui tu vai ter esses 7 pontos. Esses 80 pila por ano tu vai ter. Tá? De custo, basicamente, de custo. Essa é a custódia. O valor da taxa de custódia é determinado conforme a equação, que é bem complicadinha, como a gente está vendo aqui. Tá? Então tu vai ter um custo sim pela custódia no ouro contrato. Ainda assim, é interessante ter alguma posição nossa de capital em ouro? Cara, eu acho que dentro de uma carteira balanceada é importante sim você ter algum tipo de reserva em algo que seja um lastro bem sólido, que tenha uma reserva de valor bem importante como o ouro tem. Então é uma consideração sim que vocês podem estar fazendo, se vale a pena ou não, cada um vai ter que estar ponderando e pensando a respeito. Eu preciso deixar para vocês uma mensagem de boas festas, muitas felicidades, muita paz, saúde e prosperidade para todos vocês. Não se esqueçam de dar o like, não se esqueçam de se inscrever no canal para serem avisados das próximas vídeos. Um abraço, até mais, tudo de bom!